O Renato Augusto, ele é craque, ele é ídolo e todo mundo sabe o quanto ele é diferente em campo. Todo mundo sabe a qualidade que o Renato Augusto tem, a diferença que ele faz no jogo e como ajuda, tanto moralmente como tecnicamente, o time do Corinthians quando ele está em campo. Porém, o Renato Augusto é um jogador que o Corinthians não pode mais depender dele. O Corinthians não pode mais contar com o Renato Augusto. Infelizmente, o Renato Augusto é um jogador que hoje em dia é um jogador de segundo tempo. Saiu ontem, né, confirmada a lesão que o Renato Augusto teve. Um edema na coxa, um edema na perna, e vai perder os próximos jogos do Corinthians novamente. Eu acho que desde o Paulistão, desde a primeira fase do Paulistão, o Renato Augusto não joga 2 jogos seguidos. Ele vem sofrendo com lesões e vem desfalcando o Corinthians. O Corinthians não pode mais depender de um jogador desse, que sempre sofreu com lesões, infelizmente, porque é um craque, é um gênio da posição, é um gênio do futebol. Só que a carreira inteira dele ele sofreu e hoje, aos 35 anos, não tem mais como o Corinthians contar com esse jogador. Não tem mais como, tem um jogo decisivo e a gente vai ter o Renato. Não, não existe isso. Porque o Renato geralmente não consegue ajudar o time do Corinthians. Fisicamente, ele não aguenta mais. Me dá muita dó falar isso. Corta o coração do corintiano, porque ele é o nosso principal. Na verdade, não é mais o principal jogador, que é o Roger Guedes, o principal jogador. Mas ele é o ponto de desequilíbrio. Ele é um jogador que sempre desequilibrou. E hoje, novamente, mais uma lesão, fica convivendo com lesões, passa jogo, volta jogo, tá lesionado ou se lesiona. Infelizmente, o Corinthians não pode contar com o jogador. O Corinthians tem que utilizar o Renato Augusto como um jogador de segundo tempo e ainda saber quando usar ele. O time tá ganhando de 2-0, boto ele um pouco para fazer uns minutos ou preservo o jogador para uma partida mais importante, onde ele pode achar um passe decisivo, pode resolver alguma coisa. Lembro também contra o Ituano, que o Renato Augusto se machuca. O Corinthians já vinha jogando mal, e o Renato Augusto se machuca. Com ele em campo, o Corinthians já estava mal. Agora contra o Cuiabá, com o Renato Augusto em campo, o Corinthians já estava mal também. Tudo bem, é um jogador que está sem ritmo. Contra o Liverpool do Paraguai, na Libertadores, no primeiro jogo, o Renato Augusto em campo, o Corinthians estava mal também. É lógico, não consegue ter ritmo de jogo, não consegue desempenhar seu futebol e nós sabemos que a qualquer momento o Renato Augusto consegue achar um passe decisivo para os atacantes, que inclusive vem sofrendo com a falta de criação do meio campo. Porém, o Corinthians tem que pensar, tem que começar a se organizar para achar um jeito de jogar sem esse jogador, porque o Corinthians não tem mais o Renato Augusto. Renato Augusto é um jogador para entrar no segundo tempo com o time ganhando ou precisando buscar um resultado, mas que ele não tenha que correr, que ele veja o jogo de frente, então ele tem que vir vindo de trás, porque também tem que preservar ele com baques físico contra a defesa, o que é muito difícil. Então, para mim, o Renato Augusto tem que jogar no segundo tempo, em jogos assim que forem necessários a entrada dele, não todos, e que infelizmente o Renato Augusto não consegue mais contribuir com o Corinthians fisicamente. E quando acabar o contrato, não tem que renovar. Apesar de ser um craque, ídolo, dói o coração ver que ele quer ajudar o Corinthians. Não é um jogador vagabundo, não é um jogador que se esconde no DM, não é. É um jogador que não consegue fisicamente. E já deu tantas alegrias pra gente, mas o Corinthians precisa reformular, precisa de renovação no elenco. E o Renato Augusto tem que começar a ser jogador de segundo tempo e quando acabar o contrato, tchau, um abraço, um jogo de despedida e ser é ídolo, cara, mas no Corinthians não cabe mais. Essa é a minha opinião, gostaria de saber a opinião de vocês. Muito triste com a lesão do Renato, mas assim, já não vinha mais sendo a mesma coisa com ele em campo. O Corinthians estava mal também. Ele sem conseguir contribuir fisicamente, hoje o futebol exige isso. Nós temos nossos rivais aí voando fisicamente e o Corinthians enfrenta eles, sempre toma um vareio de bola. Com certeza um jogador técnico como o Renato não pode ser jogado fora, tem que saber quando utilizar ele, mas também não aguenta mais o jogo todo, então tem que ser preservado também. Essa é a minha opinião, gostaria de saber a opinião de vocês, comenta aí embaixo pra mim.
Um beijo, um queijo, um caranguejo. É nóis, tamo junto e vai, Corinthians.